O voo para Nova York seguia tranquilo, quando uma situação inesperada começou a chamar a atenção dos passageiros. Uma mulher acima do peso, sentada próximo ao corredor, lutava para se acomodar confortavelmente em sua poltrona. Embora estivesse visivelmente envergonhada e tentando não incomodar ninguém, uma comissária de bordo se aproximou com um olhar impaciente e um tom de voz que cortou o silêncio da cabine. "A senhora não acha melhor pedir 2 assentos da próxima vez?" disse ela alto o bastante para que todos ouvissem. O constrangimento foi imediato. A mulher, chamada Elisa, abaixou a cabeça tentando esconder as lágrimas, enquanto alguns passageiros apenas observavam em silêncio, fingindo não notar. Foi então que, de forma completamente inesperada, uma figura no fundo da aeronave se levantou calmamente e começou a caminhar pelo corredor. Cabelos presos, óculos escuros, discreta e elegante. Mas para quem a reconheceu não havia dúvidas. Era Lady Gaga. E o que ela faria a seguir deixaria todos boquiabertos. Lady Gaga se aproximou com passos firmes, mas tranquilos, e parou bem ao lado de Elisa. Tirando os óculos escuros, ela se abaixou suavemente até ficar na altura da mulher humilhada. Com uma voz serena e empática disse: "Você está bem? Porque o que acabou de acontecer não está certo." Elisa, surpresa, apenas balançou a cabeça, com os olhos marejados. A cantora então se virou para a comissária e com a mesma calma perguntou: "Isso é o tipo de tratamento que vocês oferecem aos passageiros?" A comissária, visivelmente desconcertada, tentou justificar sua atitude. "É só uma questão de segurança e conforto para os demais, senhora." Mas Gaga não deixou barato. Segurança não pode ser usada como desculpa para a humilhação. As palavras que você usou não foram sobre segurança. Foram cruéis. O silêncio na cabine era absoluto. Os passageiros, agora atentos, assistiam a tudo com olhos arregalados. E ali, naquele momento, a viagem ganhou um novo rumo. Não em altitude, mas em humanidade. Lady Gaga então se levantou e, em vez de simplesmente retornar ao seu lugar, pediu ao comissário-chefe que fosse chamado. A atitude gerou um burburinho entre os passageiros. Muitos já estavam gravando discretamente com seus celulares. Quando o chefe de cabine chegou, ela relatou a situação com firmeza, apontando que não era a primeira vez que ouvia relatos semelhantes envolvendo tratamento discriminatório por parte da tripulação de algumas companhias aéreas. O homem, um pouco sem saber como reagir diante da celebridade, apenas disse que tomaria providências. Mas Gaga não parecia satisfeita com promessas vazias. Ela voltou a olhar para Elisa, que ainda estava visivelmente abalada, e estendeu a mão. "Vem comigo. Você não vai terminar esse voo se sentindo assim." A artista a conduziu até sua própria poltrona na primeira classe e, com um sorriso acolhedor, fez questão de sentar ao lado dela. "Hoje você vai ser tratada com respeito. E vai se lembrar disso, não do que aquela mulher disse." O gesto foi tão inesperado quanto poderoso, transformando completamente o clima dentro do avião. Enquanto se acomodavam, Lady Gaga pediu um cobertor e um chá para Elisa, como se estivesse cuidando de uma amiga de longa data. Aos poucos, a mulher começou a relaxar. Ainda emocionada, ela olhou para a artista e sussurrou: "Eu sempre fui sua fã, mas nunca imaginei que um dia você faria isso por mim." Gaga segurou sua mão com carinho e respondeu: "Você não precisa ser minha fã para merecer dignidade. Você é uma mulher incrível. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário." Na cabine econômica, os olhares se misturavam entre admiração e vergonha. Muitos dos que haviam presenciado a cena sem reagir, agora se sentiam tocados pelo exemplo. Um senhor, sentado 2 fileiras atrás, se levantou e foi até o fundo do avião, onde a comissária que humilhou Elisa tentava se esconder atrás de um serviço de bordo. Ele olhou firme para ela e disse: "Devia aprender com aquela moça ali na frente. Aquilo é classe, aquilo é humanidade." A frase ecoou forte, fazendo a comissária baixar os olhos. Depois de alguns minutos em silêncio, o comandante do voo fez um anúncio inusitado: "Senhoras e senhores, em nome da tripulação, pedimos desculpas por qualquer desconforto causado. Que este voo não seja apenas uma viagem física, mas também uma oportunidade de sermos melhores uns com os outros." As palavras, claramente influenciadas pelo ocorrido,
arrancaram aplausos discretos. Lady Gaga olhou para Elisa e sorriu. Acho que alguém aprendeu a lição. A comissária, visivelmente abalada, foi chamada para uma conversa reservada com o chefe de cabine. Alguns passageiros que haviam presenciado o momento da humilhação decidiram escrever uma carta conjunta à companhia aérea, relatando o episódio, pedindo providências formais. O gesto coletivo demonstrava que o exemplo de Gaga havia plantado uma semente naquele ambiente. A coragem de se posicionar contra a injustiça, mesmo nas pequenas situações do dia a dia. Enquanto o voo seguia seu trajeto, Elisa e Lady Gaga conversavam com uma naturalidade surpreendente. A artista se mostrou curiosa sobre a vida da mulher, que contou ser funcionária pública e ter 2 filhas adolescentes. Explicou que sempre lutou contra a insegurança causada pelo preconceito, mas que aquele momento havia reaberto feridas antigas. Gaga escutava com atenção, oferecendo palavras sinceras. As pessoas projetam nos outros suas próprias inseguranças. Você é linda exatamente como é, e sua história merece ser ouvida. Uma comissária mais jovem que assistira a tudo de longe se aproximou discretamente. Ela pediu desculpas em nome da equipe e confessou que também já se sentira fora dos padrões impostos pela sociedade. Obrigada por ter falado. Ver você defendendo alguém assim me tocou profundamente. Eu precisava ver isso hoje. Gaga sorriu e a abraçou. Não é sobre mim. É sobre todos nós percebermos que temos a chance de mudar o ambiente à nossa volta, mesmo que seja dentro de um avião. A notícia do ocorrido, no entanto, não ficaria restrita à cabine do avião. Um dos passageiros discretamente havia gravado parte da cena. O momento em que Lady Gaga se levanta e exige respeito à passageira humilhada. Sem intenção de expor ninguém, ele postou o vídeo com uma legenda simples. Isso é empatia. Isso é o que deveríamos ver mais. A publicação viralizou em poucas horas, somando milhares de compartilhamentos antes mesmo de o avião aterrissar. Quando a aeronave chegou ao destino, havia fotógrafos e jornalistas no saguão do aeroporto. Gaga, sem saber da repercussão, se surpreendeu com a movimentação. Ao ser questionada, respondeu com serenidade. Não foi nada além do que qualquer ser humano deveria fazer. Se você vê alguém sendo maltratado e tem a chance de intervir com amor, então você deve. Ao lado dela, Elisa, ainda emocionada, recebia abraços de desconhecidos que a reconheciam do vídeo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se vista não por seu peso, mas por sua dignidade. No entanto, a repercussão foi além do que eles poderiam imaginar. Logo, a história começou a ganhar forma, com programas de televisão e rádios mencionando o gesto de Lady Gaga como um exemplo de empatia e humanidade em tempos de intolerância. A comissária, que havia se comportado de maneira rude, também foi identificada e, em um movimento inesperado, decidiu pedir desculpas publicamente. Ela gravou um vídeo de arrependimento, onde expressava não apenas seu pesar, mas também seu desejo de aprender com o erro. Todos nós erramos, mas o importante é como nos levantamos e aprendemos com isso. Eu cometi um erro e agora quero ser uma pessoa melhor. Elisa, ao ver as reações, ficou tocada. Ela jamais imaginou que algo tão simples como um voo poderia mudar sua vida de forma tão profunda. A cada dia, ela recebia mensagens de apoio e encorajamento, com pessoas que compartilhavam suas próprias histórias de superação. Ela decidiu, então, usar a visibilidade repentina para algo positivo. Começou a palestrar sobre autoestima e a importância de se apoiar mutuamente, algo que antes era um sonho distante. Ao final da semana, Lady Gaga, que estava a caminho de uma nova turnê, entrou em contato com Elisa para parabenizá-la pela força. Você tem algo único dentro de você, e isso vai tocar a vida de muitas pessoas. Eu só fui um pequeno empurrão. Você é a estrela da sua própria história. Com o tempo, Elisa passou de símbolo de empatia a uma verdadeira inspiração nacional. Sua trajetória foi contada em entrevistas, documentários e até mesmo em salas de aula, onde professores usavam sua história como exemplo de superação e respeito ao próximo. Ela fundou um projeto social voltado para acolher pessoas vítimas de gordofobia e bullying, oferecendo apoio psicológico gratuito e rodas de conversa em escolas e comunidades. O nome do projeto? Assento 12B, uma homenagem ao lugar onde tudo começou.
Lady Gaga continuou acompanhando de perto o projeto. Em uma de suas entrevistas, mencionou Elisa com orgulho. Muitas vezes achamos que mudar o mundo depende de grandes gestos. Mas, na verdade, tudo começa quando você decide tratar alguém com dignidade. As duas mantiveram contato frequente, e em um show especial no Brasil, meses depois, Gaga convidou Elisa para subir ao palco. Diante de milhares de pessoas, ela compartilhou sua história e recebeu uma ovação de pé. Aquele momento selava uma transformação que ninguém poderia imaginar a bordo daquele voo. E assim, de um episódio de humilhação, nasceu um movimento de transformação. Uma mulher comum, invisível para muitos, se tornou símbolo de coragem, empatia e respeito. E tudo porque alguém decidiu não se calar diante da injustiça. Porque quando a voz da compaixão se ergue, até mesmo o preconceito mais enraizado pode ser derrotado. Gostou dessa história maluca? Então não perca tempo e clique no card aqui em cima para assistir a mais histórias exclusivas como essa. E se inscreva para não perder nenhuma novidade. Tem sempre algo novo esperando por você.